Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá pessoal, eu me chamo Thiago Santana, eu sou estudante de psicologia e atualmente estou no 10º período. Hoje eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa intitulado como Entre a Lei, a Realidade e a Ficção, uma análise ao impacto da fragmentação das políticas públicas e a evasão escolar, um debate com Graciliano Ramos em Vidas Secas. Dessa forma, o meu projeto vai propor trabalhar em 3 eixos temáticos, que seriam a fragmentação das políticas públicas, a própria evasão escolar, que foi destacada, e um debate literário com a obra do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas, que está citado e tem uma foto dele no próprio slide. Dessa forma, antes de iniciarmos esse trabalho, nós buscamos entender um pouco dos percursos e demandas que levaram até a produção do mesmo. Então, esse projeto foi derivado de uma pesquisa de extensão que realizamos na universidade. Dessa forma, a nossa pesquisa anterior, falando um pouquinho bem brevemente sobre ela, buscamos entender a demanda de orientação profissional dentro das redes estaduais de ensino aqui do município de Cabo Frio. Dessa forma, focamos em trabalhar com estudantes do 1º ao 3º ano do ensino médio, nessa transição de 1º, 2º e 3º ano. Além disso, percebemos que diversas salas estavam vazias e com um número de estudantes bem escasso. E com relatos dos estudantes e dos funcionários, entendemos que havia uma demanda de evasão escolar dentro daquela unidade. Aí, conforme fomos lidando com o projeto, percebemos que tinha essa problemática bem latente naquela unidade e no restante do município. Dito isto, focalizamos em trabalhar um projeto que buscava acolher esses estudantes e trabalhar uma forma de vincular a própria perspectiva de orientação profissional fora da escola, com o vínculo da escola ao mesmo tempo, sem ter que evadir o ensino e perpetuar um tipo de trabalho precário ou até mesmo um estilo de vida que não seria adequado para aquela idade, podendo exercer a sua plena cidadania dentro da escola e até mesmo participando ativamente do ambiente profissional. Dessa forma, para alcançar esses objetivos, dentro desse trabalho que eu estou apresentando por agora, a gente buscou diagnosticar, comparar e analisar. Além disso, correlacionar com outras temáticas. Enquanto o trabalho anterior tinha mais uma perspectiva de orientação profissional, esse em específico tem uma caracterização de análise de dados. A gente tentou entender, depois que finalizamos o projeto, tentamos entender qual era a dimensão dessa evasão. Então, buscamos diagnosticar de que forma? Através de dados governamentais que são disponibilizados, através de pesquisas que os próprios órgãos organizam dentro dessas unidades. Então, buscamos entender a taxa de aprovação, reprovação e abandono. Além disso, fazer uma comparação para entender qual era a dimensão do problema. Já que o município de Cabo Frio está enfrentando esse problema, será que ele é único? Ou dentro do estado do Rio de Janeiro tem outras perspectivas também? Além disso, se for o estado de Rio de Janeiro, será que o estado do Rio de Janeiro, comparado com os demais, também está abaixo? Buscamos aí dessa forma, tentamos analisar dessa forma, e além disso, correlacionamos um pouco com as políticas públicas, porque dentro do ensino, existem políticas públicas que tentam rebater essa problemática. E aí, a partir desses 4 tópicos, chegamos nos gerais, que é analisar os impactos recorrentes dessas políticas públicas, a análise comparativa e o cenário atual com o estadual e o nacional. Dentro disso, a gente buscou estabelecer uma metodologia de levantamento de dados, análise comparativa, correlação e interpretação. Ou seja, a análise de dados, que é o levantamento de dados de fatos quantitativos com dados do IDEB e INEP e o próprio QEDU, que eu vou citar um pouco mais à frente,
análise do fundamental com questões legislativas, com o novo implemento do novo ensino médio e aumento da carga horária, se ele veio para agregar ou para atrapalhar. Além disso, análise comparativa que fizemos com o próprio Cabo Frio, Rio de Janeiro e Brasil, que é um âmbito municipal, estadual e propriamente a questão do país por inteiro, e a própria correlação e interpretação, que foi o cruzamento de dados para tentar entender. E buscar entender um pouco qual era a visão da gestão atual do município de Cabo Frio. Se essa problemática está em vigência, quais são as alternativas que eles estão buscando entender para enfrentar isso. Além disso, essas fontes, citando um pouco dessas fontes, são fontes governamentais que são disponibilizadas e realizadas periodicamente ao longo dos anos. Então, algo que nós utilizamos foi o próprio INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o Ministério da Educação, que é o MEC, e o próprio Índice de Desenvolvimento Educacional Básico, que é o próprio IDEB, para tentar entender qual era o nível, como que estava a situação, para ter um pouco desse chão para a nossa pesquisa. Dito isso, a gente baseou em 4 pilares, que foi a credibilidade, apenas questões, apenas dados que sejam realmente factuais, sem achismo, diagnóstico preciso para quantificar o problema e tentar entender a gravidade dele, comparabilidade para tentar comparar os dados e ver que realmente tem alguma problemática ali, e além disso, no final, tentamos embasar a nossa ação. Então, a partir dos números que encontramos, era justificativa da existência desse projeto. Eles comprovam a necessidade real e urgente de uma intervenção para apoiar os estudantes e combater essa evasão que perpetua na cidade. Dessa forma, fazendo um paralelo com a revisão literária do Graciliano Ramos, conseguimos entender um pouco do que, através da língua portuguesa ou da própria literatura em si, o que a evasão tem a ver um pouco com o romance que o próprio Graciliano trabalhou ao longo desse tempo. Então, algo que eu percebi bastante é um trecho que eu posso destacar por aqui, que é esse: o menino mais velho e o menino mais novo desejavam aprender a ler para descobrir o que era inferno. Então, no decorrer do livro, essa família, que é o Fabiano, o menino mais novo, mais velho, Baleia e a própria Sinha Vitória, eles enfrentam diversas lutas, sem cidadania, sem políticas públicas adequadas, para sobreviver à seca. E além disso, é uma vida seca, sem políticas públicas. Da mesma forma que os estudantes precisam sobreviver para conseguir permanecer nessa rede de ensino, eles não possuem um suporte adequado para conseguir combater essa sobrevivência e viver uma vida harmoniosa entre trabalho profissional, ensino, ou apenas no ensino e vivendo a partir das políticas públicas assistenciais. Dessa forma, chegamos a alguns resultados que podem ser citados por aqui. Então, algo que destacamos, percebemos, foi o desempenho crítico do IDEB, que é 3,7, a média nacional é 4,3, aproximadamente, e a estimativa era acima de 5, então é uma larga escala. Tanto Cabo Frio quanto Rio de Janeiro estão abaixo da média e refletindo uma crise sistêmica. A reprovação e o gatilho para evasão é algo alarmante. Em Cabo Frio, a média é 11,6 e o abandono escolar é 4,3. Quase que dobrou em relação ao ano anterior, que era 2,4. Além disso, temos o paradoxo de Cabo Frio, que apesar de ser um cenário ruim, a gestão, por sua vez, está tentando fechar as escolas municipais que atendem o ensino médio, tendo em vista que é uma obrigatoriedade do Estado. E estão querendo transformar a modalidade de ensino, que era antes municipal, em estadual, tendo em vista que em algumas escolas municipais estão ofertando uma qualidade de ensino adequada e tendo uma aprovação muito boa. Mesmo assim, a gestão está tentando transformar elas em estaduais, então é como se estivesse transformando algo que está dando certo em algo que pode estar fragilizando o sistema, que não consegue se adequar às lacunas de problemas que acontecem. Dessa forma, algo que poderia auxiliar de uma forma interessante seria um planejamento de
um plano de ação e desenvolvimento voltado para entender quais eram os motivos da evasão desse aluno. Um plano de permanência e êxito, da mesma forma que existe nos institutos federais. No municipal e estadual não tem. Algo que poderia ser interessante para complementar. Além disso, rever as próprias políticas públicas para tentar entender se realmente estão sendo adequadas e estão combatendo a invasão, tendo em vista que esses dados estão piorando a cada ano. Além disso, obrigado pela atenção. Esses são os meus dados, o meu e-mail. O e-mail da minha orientadora também, a Andréia, que me ajudou nesse trabalho. E aqui estão as referências de pesquisa que eu utilizei com base nessa apresentação. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.